E agora a gente atualiza para você o noticiário da guerra no Oriente Médio, já que ao meu lado o editor internacional da Jovem Pan, Fabrício Naitsky, com os principais destaques desse domingo e uma agenda que pegou a todos nós de surpresa hoje pela manhã, né, Fabrício? O secretário de Estado americano Antony Blinken continua no Oriente Médio e hoje ele teve um compromisso fora da agenda, né? Conta pra gente, Fabrício. Bom dia. Bom dia, Brown. Bom dia, Paula. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Blinken realmente pegou todo mundo de surpresa. Ele está nessa viagem pelo Oriente Médio, Brown, mas a expectativa era de que hoje ele fosse direto da Jordânia para a Turquia. Ao invés disso, ele pegou um voo de Amman, a capital da Jordânia, foi para Tel Aviv e de lá foi de carro em um comboio sob forte esquema de segurança para Ramala, capital da Cisjordânia, para um encontro com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas. Esse é um encontro extremamente importante entre o principal diplomata norte-americano e o líder de júri da Autoridade Palestina. O que foi debatido? Primeiro, Blinken reforçou aquilo que ele vem falando durante toda a viagem, a necessidade da entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza, também o fato de que Israel precisa tomar cuidado para evitar a morte de civis palestinos. Mas Blinken tocou também num outro ponto que parece até aqui algo inédito. Ele destacou que os palestinos não podem ser vítimas de um deslocamento forçado da faixa de Gaza, aquilo que os palestinos chamam de Nakba. Traduzindo literalmente aqui de árabe para português, seria catástrofe. Essa é uma expressão que surgiu lá em 1948, quando começaram as primeiras guerras entre o recém-formado Estado de Israel e a comunidade palestina, onde os palestinos foram ali deslocados do seu território. Essa é uma palavra que vive no vocabulário palestino até hoje e preocupa muito a população dali, que não quer deixar a faixa de Gaza porque vê aquele lugar ali como um lar, apesar da presença do Hamas. Blinken está sob forte pressão, Brown, da comunidade principalmente árabe, que pede um cessar-fogo completo na região entre Israel e Hamas. A Casa Branca defende uma outra versão, a de uma pausa humanitária que ela tem local e horário estabelecido. Ela poderia durar ali por algumas horas apenas, para facilitar o deslocamento de civis, também a entrada de ajuda humanitária na região, e aí os combates seriam retomados entre as duas partes. Mas não é isso que quer a Autoridade Palestina. Mahmoud Abbas defendeu novamente o pedido de um cessar-fogo completo entre Israel e Hamas, que possibilitaria ali uma negociação política para tentar resolver esse conflito. Então, Blinken também tratou de um outro ponto que é extremamente importante a gente destacar, porque apesar da guerra ainda estar no começo, Brown, ela já vem sido discutida o que acontecerá depois. Porque a intenção de Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, já deixou isso bem claro. Israel quer entrar no território da faixa de Gaza, acabar com toda a estrutura do Hamas e sair dali. Israel, e a população palestina? E a população palestina. Essa é a interrogação. Essa é a grande questão. O que vai acontecer com a faixa de Gaza depois deste conflito? Os Estados Unidos não querem assumir este problema diretamente. Israel não quer assumir este problema diretamente. Todo mundo fala ali que será um problema global. O Egito não quer receber os refugiados. O Egito não quer receber os refugiados, ninguém quer segurar essa criança. Então o que acontece é o seguinte, Blinken começou a tratar já do que pode ser o futuro da faixa de Gaza, através de uma autoridade palestina que ele descreveu como efetiva e revitalizada. Porque a autoridade palestina, de fato, o presidente Mahmoud Abbas, ele já está ali, ele foi eleito, de fato, mas ele não tem controle algum sobre a faixa de Gaza e a expectativa é de que, possivelmente, uma autoridade palestina reconhecida internacionalmente, fortalecida internacionalmente, possa colocar ordem na região após essa destruição do Hamas. Mas aí é uma outra questão política. Mahmoud Abbas está com a popularidade em baixa. Bastante em baixa desde a invasão do Hamas. Ele que é considerado um inimigo do Hamas, ele não é aliado do Hamas. Mahmoud Abbas tem um histórico com o Fatah, na verdade. E também é um político que está ali envelhecendo já. Mahmoud Abbas tem 87 anos. Foi eleito recentemente, ou seja, dificilmente disputaria uma reeleição para ficar por mais anos no poder. Fica por aqui, Fabrício. Vou acionar o Nelson Kobayashi, mas sei que você tem atualizações depois sobre a situação dos estrangeiros na faixa de Gaza, enquanto a gente está acompanhando imagens ao vivo, inclusive. De onde são essas imagens, Fabrício? Isso aqui é a passagem de Rafah. Quem nos acompanha por imagens, a passagem de Rafah hoje é um cenário bem diferente do que a gente tem visto nos últimos dias, Brown, porque a passagem de Rafah, neste momento, está fechada. Não passa ninguém.
Ontem, sábado, saiu a 4ª lista de estrangeiros que estavam autorizados a deixar o território da faixa de Gaza em direção ao Egito, mas não cruzou ninguém. Ninguém passou, não se sabe exatamente o porquê. Hoje não foi divulgada a lista. Essa lista costuma ser divulgada nas primeiras horas de cada dia, aqui ainda no Brasil, durante a noite, um pouquinho antes de meia-noite. Hoje não saiu lista, não se sabe exatamente o porquê. Há uma expectativa de que cerca de 20 feridos palestinos possam atravessar em direção ao Egito para receber tratamento nos hospitais de campanha, mas, por enquanto, nenhuma previsão. E isso aumenta ainda mais a agonia dos brasileiros, né, que estão nessa expectativa, ou seja, até as listas autorizando a liberação de outros estrangeiros, hoje não tivemos, né, pela primeira vez em alguns dias, né, como o Fabrício estava falando, hoje não tivemos lista alguma, nenhum estrangeiro foi autorizado a deixar a faixa de Gaza, o que pode significar para esses brasileiros um atraso ainda maior, né, o governo brasileiro falava na previsão de liberação na quarta-feira, mas hoje, por exemplo, a passagem foi totalmente interrompida, nenhum estrangeiro saiu. Fica essa dúvida se os brasileiros agora vão demorar mais tempo. E a defasagem daqueles que deveriam ter saído ontem também, mais de 500 pessoas que eram aguardadas para deixar ontem a faixa de Gaza, principalmente americanos e britânicos, e que não conseguiram sair. A expectativa é de que eles saiam na segunda-feira, talvez amanhã. Mas e a lista que seria de segunda-feira? Será que vai somar tanta gente assim? A média de cerca de 500 pessoas ali por dia deixando a faixa de Gaza. E essas imagens agora são da faixa de Gaza, né, Fabrício? Justamente, vistas do lado de Israel, a gente consegue ver, quem nos acompanha por imagens, esta primeira linha aqui de prédios completamente destroçada. Alvos de bombardeio nos últimos dias, a incursão terrestre que tem avançado cada vez mais e cercado ali a cidade de Gaza, no norte do enclave palestino. Fabrício, só uma questão também, nessa segunda-feira você falou da possibilidade da saída dessas pessoas que estão em Gaza, mas fica também aquela insegurança se essa saída será segura para essas pessoas. Assim como a gente acompanhou na última sexta-feira, aquela ambulância que saiu, que não se sabe ainda, foi inclusive constatado o que tinha dentro da ambulância, eram civis feridos, eram pessoas feridas, eram militares, o que tinha, porque teve essa situação da ambulância saindo, que foi alvo de bombardeio também. Fica sempre essa insegurança, né, Vitor? E também, Fabrício, dessa saída. Será que vai ser uma saída segura para essas pessoas? Pois é, essa ambulância que você mencionou tinha de fato feridos ali, não se sabe ainda se eram civis ou militares. Sim. Realmente, mas essa é uma questão extremamente importante, Paula. Ontem a gente trouxe o destaque aqui no Jornal da Manhã que o Exército de Israel havia anunciado ali uma pausa temporária na estrada de Salah al-Din, que liga o norte da faixa de Gaza com o sul. Uma pausa de 3 horas. Hoje eles fizeram isso novamente por 4 horas, mas já voltou a ter bombardeios na região. E mesmo a cidade de Rafah, por onde passam esses estrangeiros que querem deixar a faixa de Gaza, também foi alvo de bombardeios nos últimos dias. Mesmo com esta movimentação maciça de estrangeiros, mais de 500 pessoas saindo de lá todos os dias, indo em direção ao Egito. Quem imaginou que ali ficaria em paz por estarem passando os estrangeiros, se enganou, né? Pois é, se enganou fortemente. Até o próprio Hassan, o brasileiro, Hassan Rabin, que está na faixa de Gaza, está em Khan Yunis, quando ele conversou com a gente durante essa semana, ao vivo no Morning Show, ele falou: não faz diferença eu estar no sul da faixa de Gaza ou no norte. Os bombardeios acontecem em todos os lugares. E, de fato, os ataques aéreos acontecem, sim, na cidade de Gaza, principalmente ao norte, onde ainda estão cerca de 400 mil pessoas, segundo a ONU, mas também em Khan Yunis, mais ao sul, e na cidade, mesmo na própria cidade de Rafah, por onde há essa saída de estrangeiros momentaneamente paralisada. Nelson Kobayashi vem aqui para a conversa também. Koba, queremos te ouvir sobre essa situação e, em especial, esse drama vivido pelos estrangeiros, como a gente está dizendo aqui, né? Os brasileiros continuam sem perspectiva, com a promessa inicial de ser na quarta-feira a liberação, mas vivendo essa agonia. Afinal de contas, os bombardeios continuam e cada dia conta muito, né? Não se sabe se vai haver tempo, se você vai chegar vivo até quarta-feira, né? É disso que a gente está falando, né? É uma questão de vida ou morte, de sobrevivência. Como é que você está vendo esse impasse, Koba? Acha que vai ter um desfecho positivo? A gente torce para que sim, né, Vitor? A gente torce para que tudo se resolva. E não é só a angústia com a possibilidade de um bombardeio, é também a angústia com a escassez de comida, de água. A gente viu muitas pessoas aí na faixa de Gaza relatando que estavam bebendo água salgada, água do mar. Veja só, a gente com informações de pessoas sem remédio, sem acesso a tipo de medicamento, né? E a gente precisa se lembrar que na faixa de Gaza a gente tem uma população de crianças, adolescentes extremamente
grande, né? A gente tem quase 40 e poucos % de pessoas menores de idade, ou seja, é uma situação humanitariamente complicada, e isso é muito também por culpa do próprio Hamas, porque a gente precisa lembrar que lá eles querem que os civis permaneçam. Israel mandou mensagem, inclusive com folhetos distribuídos de aviões, falando para a população deixar o norte da faixa de Gaza, a região de Gaza propriamente, para ir para o sul, e o Hamas faz uma contrapropaganda, falando que não é para sair, é para ficar, até porque os civis estando na faixa de Gaza favorece o próprio Hamas, porque se não tiver civis, tiver lá só os combatentes, é claro que Israel vai fazer incursão e vai exterminar o grupo terrorista. Então é interesse do Hamas que os civis lá permaneçam. Até por isso, imagino que seja entroncada essa questão da liberação dos estrangeiros, né? A gente sabe que o ideal seria o corredor humanitário, a gente tem resistência disso por parte do Egito, que não quer receber um grande número de refugiados, porque toda grande demanda de refugiados também gera uma grande crise, né? A gente está falando no território da faixa de Gaza de 2 milhões de pessoas, por isso mesmo é que a abertura inicial foi para esses estrangeiros, que são pessoas que passam para o Egito, mas não ficam no Egito, vão para os seus países. E é um cálculo muito difícil diplomático de se fazer, porque não depende exclusivamente do Egito, ou de Israel, ou do Hamas. É um acordo entre pessoas que não estão se conversando muito bem para que essas listas sejam feitas. Até por isso, imagino a dificuldade de termos os brasileiros nessas listas que estão já há quase uma semana aguardando essa liberação. É uma situação humanitária muito difícil, mas que Israel tem que lidar, porque ou faz desse jeito, ou simplesmente não faz e continua levando bomba do Hamas, que não parou até agora. A gente está vendo as sirenes em Israel tocando o tempo todo, e cada sirene que toca em Israel é sinal de que o Hamas está atacando e que o sistema defensivo está agindo com o domo de ferro.